Há um mês, eu e minha noiva, Clara, começamos uma nova fase da nossa vida. Nos mudamos para um apartamento novo e decidimos morar juntos pela primeira vez. Foi uma experiência completamente nova para nós dois. Nenhum de nós tinha dividido um espaço com outra pessoa antes. Estávamos profundamente apaixonados. Eu sabia que ela era a pessoa com quem queria passar o resto da minha vida e achava que sentia o mesmo por mim. No início, tudo correu bem. O prédio era baixo, mas grande, com muitos apartamentos por andar. Morávamos no terceiro andar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com uma cozinha aberta, um quarto espaçoso e uma sala de estar que dava para uma varanda estreita. Decoramos cada canto juntos, escolhendo móveis e enfeites que refletiam nossos gostos combinados. Era como se aquele lugar fosse um reflexo do nosso amor. Mas, 2 semanas atrás, algo começou a mudar. Clara começou a agir de maneira estranha. Não era nada óbvio no início. Apenas pequenos detalhes que eu atribuía à adaptação ao novo ambiente. Ela ficou extremamente apegada a mim, como se não pudesse suportar ficar longe nem por 1 minuto. Se eu ia ao banheiro ou saía para comprar pão, ela parecia ansiosa até eu voltar. No começo, achei que fosse carinho, mas logo percebi que havia algo mais. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme na sala, ela me disse: "Querido, quando você não está em casa, ainda sinto sua presença aqui." Não dei muita importância às palavras dela na hora. Pensei que fosse apenas uma forma poética de expressar o quanto ela se importava comigo. Achei bonito até. Mas alguns dias depois, ela disse algo que me deixou desconfortável. "Sempre que você está no trabalho", murmurou ela, "muitas vezes ouço sua voz, como se você estivesse chamando meu nome." Aquilo me fez parar por um momento. "Você quer dizer que imagina minha voz como um eco mental?" Ela balançou a cabeça devagar. "Não é imaginação, é real. Ouço você claramente, como se estivesse aqui." Eu tentei acalmá-la, dizendo que talvez fosse apenas cansaço ou estresse. Afinal, tínhamos nos mudado recentemente, e o ritmo de organização do apartamento estava exigindo muito de nós dois. Mas com o passar dos dias, as coisas começaram a ficar mais intensas. Certa tarde, cheguei do trabalho e encontrei Clara sentada em silêncio na mesa da cozinha. Ela estava olhando fixamente para a parede, com um olhar vidrado, como se estivesse perdida em pensamentos profundos. Peguei uma cadeira e me sentei ao lado dela. "Clara, o que foi? Você parece preocupada." Ela hesitou por um momento antes de responder. "Acho que há algo errado comigo." "Por que você pensa isso?" perguntei, tentando manter a calma. "Hoje eu te vi", disse ela, com a voz trêmula. "Você caminhou da cozinha para o quarto e depois voltou ao meu encontro, olhando pela janela." "Mas eu estava no trabalho o dia todo", respondi, franzindo a testa. "Você sabe disso." "Eu sei", ela suspirou, abaixando os olhos. "Mas eu vi você. Estava vestindo aquela camisa azul que você usou ontem." Aquelas palavras me deixaram gelado. Não era possível que ela estivesse descrevendo tão precisamente algo que não aconteceu. Tentei racionalizar, dizendo que talvez ela tivesse sonhado ou confundido memórias, mas no fundo comecei a me preocupar. Será que Clara estava começando a ter alucinações? Será que o estresse da mudança estava afetando sua mente? Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Clara continuou dizendo que me via no apartamento quando eu estava no trabalho. E não eram apenas visões vagas. Ela conseguia descrever detalhes específicos sobre o que eu supostamente estava fazendo e vestindo. Além disso, seu comportamento estava ficando cada vez mais estranho. Ela se tornou mais quieta, mais introspectiva e desenvolveu um medo evidente de ficar sozinha. Às vezes, eu a encontrava sentada no sofá, olhando para mim em silêncio, como se estivesse tentando decifrar algo. Ontem à noite, Clara estava exausta e decidiu ir dormir cedo. Eu segurei sua mão
e me sentei na beira da cama enquanto ela começava a cochilar. Pouco antes de adormecer completamente, ela murmurou: "Você não está aqui." "Clara, estou bem aqui", respondi apertando sua mão levemente. "Não se preocupe, está tudo bem." "Não, você não está aqui", insistiu ela, com a voz sonolenta. "Você está na cozinha." Naquele momento ouvi um barulho vindo da cozinha. Era um som surdo, como uma cadeira sendo arrastada pelo chão. Meu coração disparou. Levantei-me rapidamente e fui até o corredor tentando entender o que estava acontecendo. Então, ouvi passos lentos e pesados vindo na direção do quarto. O medo tomou conta de mim. Não sabia o que fazer. Voltei para o quarto e me posicionei ao lado da porta, pronto para enfrentar seja lá o que fosse. A maçaneta começou a girar devagar e a porta se abriu lentamente. Foi então que o vi. Era eu. É difícil explicar exatamente o que senti naquele momento. Era como se eu estivesse olhando para um reflexo no espelho, mas algo estava terrivelmente errado. A figura na porta era idêntica a mim em todos os aspectos, exceto pelos olhos. Eram frios, sem vida, como se pertencessem a alguém completamente diferente. O outro, eu me encarou por um breve momento, sem dizer nada, e então se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Levei alguns segundos para processar o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente reagi, corri pelo corredor, procurando-o. Verifiquei a cozinha, o banheiro, o quarto de hóspedes, mas ele havia desaparecido. O apartamento estava completamente vazio, exceto por mim e Clara. Voltei para o corredor, tentando me acalmar e convencer a mim mesmo de que tinha sido apenas uma ilusão, um truque da minha mente cansada. Mas, antes que eu pudesse recuperar o fôlego, ouvi uma voz baixa e distorcida vinda da cozinha. "Estamos aqui para ficar", disse a voz. Era inconfundível, era a voz de Clara. Mas ela estava no quarto, dormindo profundamente. Corri para o quarto e a encontrei exatamente onde a havia deixado, imóvel, respirando calmamente. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Peguei Clara nos braços e a levei comigo para fora do apartamento. Saímos correndo, sem olhar para trás, e passamos a noite na casa dos meus pais. Hoje, estamos planejando voltar ao apartamento para pegar nossas coisas. Nenhum de nós consegue suportar a ideia de passar mais uma noite lá, mas também não podemos simplesmente abandonar tudo. Espero que, quando chegarmos, tudo esteja normal. Que seja apenas nossa imaginação pregando peças em nós. Mas, no fundo, sei que não é só isso. Há algo errado naquele apartamento. Algo que não consigo explicar. E por mais que eu tente me convencer do contrário, não consigo evitar a sensação de que, quando voltarmos, vamos encontrar algo ou alguém esperando por nós. Ao retornar ao apartamento no dia seguinte, Clara e eu estávamos tensos. Cada passo em direção à porta parecia durar uma eternidade. Quando enfim entramos, o lugar estava exatamente como o havíamos deixado. Nada parecia fora do lugar, mas a atmosfera era opressiva, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. Começamos a embalar nossas coisas rapidamente, evitando conversar sobre o que havia acontecido. Enquanto eu dobrava roupas no quarto, Clara foi até a cozinha para organizar os utensílios. De repente, ouvi um grito vindo de lá. Corri para ver o que havia acontecido. Clara estava parada ao lado da mesa, segurando uma caixa de papelão que havíamos encontrado no armário debaixo da pia. Dentro dela havia fotos antigas e documentos. Entre eles estava um contrato de aluguel assinado por um homem chamado Eduardo Silva. "Eduardo?" perguntei, confuso. "Quem é ele?" Clara apontou para uma das fotos. Era um retrato de Eduardo, e a semelhança comigo era impressionante. Ele poderia ser meu irmão gêmeo. Continuamos examinando os papéis e descobrimos que Eduardo havia morado no apartamento anos antes. Ele e sua esposa, Ana, tinham desaparecido misteriosamente e ninguém nunca soube o que aconteceu com eles. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Em algumas das fotos,
Ana aparecia ao lado de Eduardo e ela era incrivelmente parecida com Clara. Tudo começou a fazer sentido. As alucinações de Clara, as vozes, a figura que eu tinha visto no corredor, tudo estava conectado ao casal que havia vivido ali antes de nós. Decidimos deixar o apartamento imediatamente e nunca mais voltar. Ao sair, notei algo que não havia percebido antes. Uma pequena inscrição na parede do corredor, quase imperceptível. Dizia: "Este lugar guarda suas memórias." Desde então, Clara e eu nos mudamos para outro lugar. Nunca mais ouvimos os passos e vimos nada de estranho no novo apartamento. Talvez aquele apartamento tenha uma maneira de reter as pessoas que o habitam. Talvez Eduardo e Ana ainda estejam lá, presos em algum tipo de ciclo infinito. Ou talvez seja apenas nossa mente tentando dar sentido ao inexplicável. De qualquer forma, aprendemos uma lição importante. Às vezes, o melhor que podemos fazer é simplesmente ir embora. Se gostou, comente "Tem Algo na Janela", curta e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias de terror.